Muito bem, pessoal, 10 horas 11 minutos, a liderança de volta. Hora certa pra você, Macau, construindo a região. Liderança. Entrevista. Muito bem, são 10 horas 12 minutos na Liderança FM. Tá na hora do nosso bate-papo de todas as sextas, aqui no programa Viva a Vida e as Melhores da Manhã, com a nossa querida Rosa, psicóloga. Ela já está comigo nos estúdios da Liderança FM e é hora do bate-papo de todas as sextas. Bom, gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar daquelas pessoas que sacrificam demais pelos outros. Você deve conhecer algumas aí, né? Tem pessoas que são assim mesmo, né? Sacrificam demais pelas outras pessoas, esquecem até delas mesmas, né? Bom, e é sobre esse assunto que a gente fala hoje, né, minha querida Rosa? Bom dia, tudo bem, Rosa? Tudo bem, Darley? Tô joia, melhor agora falando com você nessa manhã, né? Obrigada, bom dia, amigas da nossa Rádio Liderança, amigos, né? Pois é, Darley, e nós vamos falar desse assunto porque tem um motivo muito especial, viu? Tem motivo especial? Tem, porque na próxima sexta-feira, como é a Sexta-feira da Paixão, data em que aconteceu o maior sacrifício que a humanidade já pôde presenciar, não é? Feito tanto por Deus quanto por seu Filho Jesus. Nada mais justo que falarmos hoje desse tema tão complicado na vida das pessoas, como você já deu a entender aí, não é? Que muita gente já viveu, mas ela não sabe pôr em palavras. É sobre isso que vamos falar hoje. Já que essas pessoas não sabem pôr em palavras, Rosa, explique, por favor, o que é o significado, vai. Pois é, o significado, Darley, na psicologia, a palavra sacrificar, ela tem um significado muito importante para nós que lidamos com as pessoas que têm esse perfil de abrir mão de tudo em prol do outro. Sacrificar na psicologia significa assim, perder ou abrir mão de alguma coisa por uma causa, um propósito ou um ideal da pessoa. Já o verdadeiro significado da palavra sacrifício na Bíblia, ela vem do hebraico e ela significa assim, aproximar, ser trazido perto. Então, na verdade, o sacrifício nos aproxima, né, nos leva perto de algo. É tanto assim, Darley, que no cristianismo, toda pessoa para conquistar tem que sacrificar-se. Isso é essencial no cristianismo. Jesus mesmo disse que a pessoa só pode ser seu discípulo se ela estiver preparada para deixar tudo que tem até a vida. E deixar tudo que tem, deixar para trás os bens, deixar para trás as vaidades, é sacrificar. É muito sacrificante. Entendi. Então assim, Jesus, ele fez isso. Ele deixou tudo para trás em prol de um sacrifício para um objetivo maior, que é a questão de mudar o destino da humanidade. Entendi. Ô Rosa, o que faz com que algumas pessoas se sacrifiquem tanto e tanto? Pois é, né? É uma coisa assim, Darley, para essa pergunta que você me fez, existem várias respostas, vários motivos. Primeiro, algumas pessoas se sacrificam porque gostam daquela coisa de o seguinte, ai meu Deus, eu fiz isso para um, fiz aquilo para outro, fiz para outro. A pessoa se sente valorizada quando ela se dá por inteiro para os outros. Outras pessoas se sacrificam demais porque se sentem culpadas. Às vezes culpada por algo que ela sabe o que é, ou às vezes culpada por algo que ela nem tem consciência daquilo. Algo que é inconsciente às vezes. E algumas pessoas elas insistem em pensar que elas possuem um karma com alguém querido, que ele causa muitos problemas e que por isso elas devem aceitar passivamente os desmandos dessa pessoa, tipo aquele pai que o filho apronta o tempo todo e o pai ou a mãe aceita tudo que o filho faz e dá tudo que o filho quer e vira o mundo para poder satisfazer as vontades do filho. E nunca corrige, nunca tira nada do filho. Aí você fala com a mãe ou com o pai, aí eles falam assim, mas ele é meu filho, o que eu posso fazer? Aí você fala assim, mas você tem que educá-lo, você tem que ser firme com ele, você tem que tirar isso, tirar aquilo. Eu não tenho coragem, eu tenho que me sacrificar por ele. Alguns pais falam assim, então eles acreditam que eles têm uma missão com esse filho e que por esse motivo
eles acabam se submetendo a condições muito ruins, muito negativas, em nome de um sacrifício em prol da outra pessoa. Tipo assim, o casal que a mulher às vezes sacrifica muito pelo homem, né? A mulher às vezes abre mão de tudo em prol do casamento. Aí ela fala, eu tenho uma missão com ele, eu vou aguentar. Mas ninguém pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Todos nós temos o livre-arbítrio. Foi o maior bem que Deus deu para o ser humano, foi o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer melhorar, não há como conseguir isso, né? É isso que eu falo com as pessoas, você não tem como fazer nada. Mas, Rosa, as pessoas acreditam que o outro tem sim grande chance de mudar? É por isso que se sacrificam tanto tentando conseguir essa mudança e às vezes acabam também se decepcionando, a pessoa, né? Vai ser dessa vez. Segunda vez, não, agora vai. A terceira vez. Vou dar mais uma chance. Aí nada. Desse jeito. Você falou tudo, Darly, você é um excelente psicólogo. É a convivência, né? E olha que eu só fico meia hora, 40 minutos, uma vez por semana com ele. Se eu tivesse a oportunidade de ir ao consultório mais vezes, aí sim, e ela iria me deixar um expert no assunto. Você já tá, graças a Deus, né? Na verdade, Darly, o que acontece é que a pessoa, como você falou aí, ela vai dando chance, vai dando chance. Por que ela vai dando chance? Porque ela acaba se iludindo, né? Ela mantém-se nessa relação, pensando em ajudar a outra pessoa, que às vezes a maltrata, a humilha na frente dos outros, a xinga, né? Apostando que um dia, como você falou, essa pessoa vai mudar. Ela tem essa aposta dentro dela, na questão do emocional dela, internamente ela fala, não, se Deus quiser, agora dessa vez, como você falou, agora vai. Agora fulano vai mudar. Pessoas que se sacrificam assim, elas acreditam que elas são boas o suficiente para conseguir fazer o outro mudar, mesmo que essa pessoa não queira isso, né? Isso só mostra dessa pessoa que tenta isso, que acredita nisso, que a presença nela, né? Isso mostra pra gente, quando a gente vai trabalhar com essa pessoa no consultório, muitas vezes isso mostra nessa pessoa um sentimento de orgulho, né? De orgulho e de desconsideração pelos próprios limites dela mesma. Ela fala assim, não, eu aguento, eu sou forte o suficiente. Aí eu falo com a pessoa, mas isso é um orgulho seu. Você está sendo orgulhosa em achar que você é capaz de suportar isso mais 30 anos. Eu sempre pergunto para a pessoa, eu falo, você acha que você aguenta mais 10 anos? A pessoa às vezes bebendo sem parar, chegando em casa. Traição, né? Traição demais. A pessoa... Quem sabe que tem isso, né? Tem demais. Tem muitas, no caso não só de mulheres, homens também, mulheres e homens, ambos. Pessoa trai, sabe que tá traindo, mas tá lá, continua com a pessoa. Parece que não sabe viver sem essa pessoa, meu. Porque traição não é só de mulher, negócio que você fala, não é só de homem, é de mulher também. Isso. Né? Então, quantas pessoas se sacrificam e falam assim, eu não aguento viver sem fulano, igual você falou aí. Mas aí parece que não tem amor próprio, né? Não, ama mais o outro que ele mesmo. Verdade. Né? Então, assim, eu falo com a pessoa o seguinte, você acha que você aguenta, você tá feliz nessa vida? Não, não tô não. Mas eu acho que ainda pode ficar pior se eu ficar sem ele. Eu falo assim, gente, mas se você não tá feliz, não vale a pena você tentar outro caminho? Não vale a pena você buscar uma outra oportunidade para você, uma outra chance e tudo? A pessoa, eu tenho medo de tentar e ficar pior. E aí a pessoa aguenta o péssimo com medo de piorar o péssimo que ela está vivendo, né? Então, assim, pessoas que se sacrificam assim, Darly, né? Elas têm, assim, aquela presença de que ela vai suportar tudo que vem, de que ela dá conta de suportar tudo. Então, assim, a gente não pode forçar ninguém a mudar. Não existe jeito de forçar uma outra pessoa a mudar. Não há como fazer isso, a não ser que a pessoa queira. Tem que partir da própria pessoa. Então chega uma hora que a pessoa tem que sair daquele papel de escravidão, daquela prisão que ela criou para ela mesma e dar um grito de, como diz o povo, né, de libertação. Independência ou morte. Independência ou morte e arriscar. Porque, na verdade, às vezes, assim, as pessoas acabam intrometendo na vida das outras. Pô, não faz isso não, sai disso. Mas o que acontece? A pessoa, aquele conselho, ela nem esquenta a cabeça com aquele conselho. Você vai lá dar um conselho pra ela, nem tá nem aí, não esquenta a cabeça, vai e volta com a pessoa. Aí depois, quem sai sendo errado, quem foi lá e deu o conselho. Tem esse ditado, né? É porque um conta pro outro, né? Pro outro parceiro, que você fez aquilo. Vai contar, como você falou, se não partir de você mesmo, aí fica difícil, né?
Se não partir da própria pessoa, não adianta, igual você falou. As pessoas vão falando, e aquilo parece que não entra dentro da outra. É verdade. Porque a pessoa está tão contaminada por aquela escravidão ou por aquela dependência do outro, acaba virando um vício. Que a pessoa acaba se sujeitando a tudo que o outro manda. Eu vejo pais aí, por exemplo, que o filho faz dele o que quer. Isso. Né? A pessoa não tem nada, ela se sacrifica o tempo inteiro pelo filho, dá ao filho as roupas mais caras que do mundo. Ele não tem quase nem roupa nenhuma, porque ele passa tudo pro filho, e ele se sacrifica sem o filho ter necessidade nenhuma daquilo que ele está dando. Ô Rosa, é o seguinte, posso fazer outra pergunta? Pode. Eu penso que o pior dessa relação de sacrifício é que as pessoas se anulam para atender, para dedicar ao outro, né? Isso não é muito perigoso, não, Rosa? Demais, Darley. Perigosíssimo, porque os efeitos disso tanto vão afetar quem está se sacrificando, quanto o outro que está sendo, né, que é aquele que está exigindo o sacrifício dessa pessoa. Quantas pessoas deixam de fazer o que gostam em nome de um relacionamento, né? Quantas pessoas eu conheço se negam, igual você falou aí, se anulam, negando a si mesmo em prol dos outros. Essas pessoas, eu falo com elas muito em consultório, elas deveriam se perguntar se vale a pena se doar sem limite, somente para satisfazer a vontade do outro e largar suas coisas para ajudar as outras pessoas o tempo todo. E sabe, Dário, do ponto de vista psicológico, muitos de nós gostamos de fazer pelo outro, olha para você ver que interessante que é isso. Muitos de nós gostamos de fazer pelo outro aquilo que nós não fazemos para nós mesmos. Então, assim, o sacrifício que nós gostamos de fazer pelo outro, a gente não faria pela gente. A gente não faria pela gente mesmo. Por isso, eu falo sempre com as pessoas, é bom a gente pensar, é bom a gente analisar quanto tempo na vida da gente a gente gasta por dia ajudando os outros. Verdade. Né? Até porque se você gasta a maior parte do seu tempo só servindo as outras pessoas, é possível que você mesmo esteja ficando de fora. Tem gente que deixa de ir ao salão de beleza, tem gente que deixa de ir à academia, fazer exercício. Por um capricho de um filho. Não é isso? É. Deixa de fazer tantas coisas pra ela, tipo assim, porque mulher, a gente sabe que mulher é vaidosa. É. Mulher gosta, né, de se produzir, de comprar uma roupa legal, uma sandália, uma bota, ir a manicure, pedicure, e às vezes passa o tempo todo dentro de casa, né, só tentando agradar a pessoa, esquece disso. Agradar o marido, agradar os filhos, né? E aí a pessoa, eu falo com as pessoas, quanto tempo por dia você está se dedicando a cuidar do outro e quanto tempo você está cuidando de você? Muitas pessoas no consultório não conseguem achar 10 minutos. Fala assim comigo, tem mulheres que falam assim comigo no consultório, eu tomo banho em 5 minutos porque não dá tempo. Então, olha para você ver o sacrifício dessa pessoa, né? Ela acaba cuidando só do outro e ela mesma vai ficando de fora desses cuidados com ela. Ô Rosa, mas se a pessoa sabe que é ruim, exclusividade total só para o outro, por que ela continua então fazendo isso? Pois é, Dali, é uma pergunta complicada essa. É assim, eu penso que a razão para que a pessoa largue tudo seu para atender aos outros, né, e que ela não faça quase que nada para si mesmo, assim, estando o tempo todo ocupada com as outras pessoas, né, fazendo pelo outro. Muitas vezes eu falo com a pessoa, será que isso não é uma desculpa sua, né, para você poder não cuidar de si mesmo? Porque muitas vezes, quando a pessoa, né, pode ser essa desculpa de uma pessoa, muitas vezes, aquela pessoa que tem uma autoestima baixa, ou aquela pessoa que quer ser vista o tempo todo pelo outro, ela arranja isso como uma desculpa. Por quê? Porque como ela tem autoestima baixa, ela se culpa muito. Então a maneira dela aliviar essa culpa dela, de não gostar dela mesma, é cuidando do outro. Porque ela fala assim, eu não tenho tempo pra mim, eu tô cuidando do outro o tempo inteiro. Ou então, uma forma dela querer ser vista pelos outros o tempo todo. Só que para conseguir isso, você precisa tentar sempre à disposição quando o outro precisar. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito cansativa, né? Eu falo que a pessoa dá um estresse muito grande. E pensa, Darly, se eu não ajudá-la, a pessoa vai pensar desse jeito o tempo todo. Fala, se eu não ajudar essa pessoa, o que ela vai pensar de mim? O que ela vai falar de mim? O que ela vai falar para os outros? Que eu estou abandonando ela, que eu não estou ajudando? Então, esse tipo de pensamento é que causa aquela culpa na pessoa e ela
alivia um pouco a questão dela lidar mal com a sua própria autoestima. Agora, estando ocupada ajudando os outros, a pessoa se anula, deixa de fazer o que ela deveria fazer para se ajudar. Ela não percebe isso não, mas acontece. Isso não quer dizer que nós não devemos ajudar ninguém, porque a pessoa pode estar pensando assim, mas a Rosa está falando que eu não quero ajudar, que eu não posso ajudar ninguém. Pode, né? Não é isso que nós estamos falando não é, Darley? Verdade. O que nós estamos falando é o seguinte, não é que a pessoa não deve ajudar ninguém, não. Ao contrário, isso é muito louvável. Nós estamos aqui nesse planeta, é para um ajudar o outro. É para um aliviar a carga, a cruz que o outro carrega. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Até porque a pessoa, ela não... Quando ela dá demais para o outro, ela tira até de si mesmo. Então, aquele mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, não quer dizer que eu tenho que fazer mais para o outro que para mim, não. Eu tenho que fazer no mesmo equilíbrio. Tanto quanto eu faço para o outro, eu faço para mim, né? Até porque existe 2 tipos de sacrifício. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas. Eu não estou falando que você não tem que ajudar ninguém, não. Claro que você tem. Mas dentro das suas possibilidades, né? Porque existe, como eu falei, 2 tipos de sacrifício. Ô, Rosa, espera aí. Existem 2 tipos de sacrifício? Como é isso? Existe sim, Darley. Existe sim, né? Geralmente a gente pensa só num, não é? Verdade. Mas não, existe sim, Darley. Existe 2 tipos de sacrifício, que é o seguinte: há um sacrifício construtivo e um sacrifício destrutivo. Se o sacrifício for uma escolha pessoal, se for uma escolha sem pressão do outro, se for um desejo de melhorar o relacionamento com as outras pessoas ou com a pessoa que eu vivo com ela, com certeza você não vai se arrepender daquele sacrifício, né? Então, assim, exemplo, abrir mão de um curso para dedicar mais tempo à família é uma escolha saudável. Esse é um sacrifício construtivo. Foi o mesmo que Jesus fez. Quando ele optou, porque Jesus optou por morrer na cruz, por passar todas aquelas humilhações que ele passou, para poder melhorar, como eu falei, a humanidade, para abrir um novo caminho para a humanidade. Mas tem um outro tipo de sacrifício, que é aquele quando você se sacrifica pelo outro por pressão. Quando você abre mão dos seus sonhos, quando você... né, ao tentar agradar demais essa pessoa, muitas vezes acaba se afastando da sua família, dos seus amigos, só para agradar o seu parceiro. Quando acontece isso, você corre um sério risco de se arrepender depois, né? Porque tal atitude, tal decisão que você toma ou tal pressão que você cede, ela só atende ao desejo de um, que é o desejo do seu parceiro, que às vezes tem ciúme, não quer que você envolva com a sua família, te cobra demais, você é só meu, não, eu não quero que você fique saindo com seus amigos, você tem que ficar só comigo. Quando a pessoa sacrifica tudo que ela gosta em prol do parceiro ou da parceira, na verdade, o que acontece com ela? Ela só está atendendo ao desejo do outro. Então, é o melhor para os dois que a pessoa, ela decida a vida dela e toma uma atitude, porque na verdade quem está ganhando é só um, pois a pessoa que faz isso sem querer para evitar confusão é como se ela não tivesse opção, né? Então esse é um sacrifício destrutivo. Ô Rosa, mas como então ajudar a pessoa que se sacrifica excessivamente pelo outro? Como resolver isso? Pois é, Darley, assim, é uma coisa... Cada caso é um caso, né? Mas eu falo que tem algumas regrinhas que podem ajudar na maioria dos casos, sabe? Muitas vezes, quando a relação com a pessoa se torna insuportável, seja um filho, um namorado, uma namorada, um marido, ou uma irmã, às vezes até uma irmã, ou um amigo, né? Quando se torna insuportável, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer para ajudar essa pessoa é deixar essa pessoa sozinha. Eu acho que isso é uma ótima solução, porque isso pode ter um efeito positivo na consciência dessa pessoa. Ao sentir que ela está ficando sozinha, essa pessoa pode pensar, né, assim, opa, eu vou acabar sozinho no mundo, eu vou ter que mudar, porque ninguém está me suportando.
chegou uma hora que eu vou ter que mudar mesmo. Algumas pessoas, Darla, elas só se esforçam em melhorar se elas são abandonadas por um tempo por quem gosta delas. Se a pessoa para de suprir todas as necessidades dela, aí elas são obrigadas a rever as atitudes dela. Então é muito bom você fazer isso com aqueles filhos difíceis. Um filho está muito difícil, sacrificando o pai demais, o que você faz? Corta tudo. Corta tudo. Se você dá a ele tudo, você fala com ele, a partir de hoje você vai trabalhar. Você vai comprar tudo para você. Eu vou parar de sacrificar-me por você. Aí esse filho vai rever o que ele está fazendo com os pais. Então, nós devemos canalizar nossa energia para ajudar as pessoas que querem ajuda. E não para aquelas pessoas que se negam a mudar. Aquela pessoa que não quer mudar, você não pode gastar seu tempo com ela, não. Cada pessoa é capaz de superar os seus dramas, seus problemas da vida. Então, eu falo muito com as pessoas no consultório. Tratar a pessoa, tratar os outros como coitadinho, isso é um equívoco que a gente comete muito grande. Ele pode ter como base um sentimento de superioridade meu em relação ao outro. Então, toda vez que eu trato o outro como coitadinho, eu estou me julgando superior a ele. E, na verdade, nós somos todos iguais. Né? Perante Deus, Ele deu para nós o livre-arbítrio, que é o maior bem que todo mundo tem e que pode mudar a vida a qualquer momento. E mais, Darley, quem se presta a ajudar a qualquer custo, ela pode depois, inconscientemente, ela não tem nem consciência disso, ela pode ficar esperando uma recompensa do outro. Aí, se a recompensa não vem, aí acontece o que você falou hoje no início do programa. Ela se frustra, ela chora, ela sofre, aí ela vira vítima, se decepciona, é uma tristeza. Acontece isso mesmo. Não acontece? Acontece. E muito, né? Não é pouco, não. Muito, muito. Ó, nós estamos chegando ao final do nosso programa, passou rápido hoje. Lembrando, pessoal de casa, que semana que vem nós não teremos programa, porque é sexta-feira da Paixão, é feriado. Então o programa vai voltar então na outra sexta-feira, de hoje a 15. De hoje a 15 dias. De hoje a 15 dias. Ô, Rosa, então vamos lá, vou deixar os microfones à disposição para você finalizar e mandar seus abraços. Obrigado. Né, e que nós aproveitemos essa sexta-feira da Paixão, Darley, para fazer um exame de consciência, né, se nós estamos realmente evoluindo como ser humano, como pessoa, como, né, ser humano que está aqui nesse planeta para crescer, para evoluir. Aproveitamos esse tempo para orar nessa sexta-feira, que é um dia tão tranquilo, tão calmo, fazer disso um retiro para dentro das nossas ideias, nossos pensamentos, nossos medos e tudo. Então, Darley, uma coisa que eu queria deixar aqui também é que o amor incondicional, ele tem o poder de transformar, assim, ele tem o poder de tudo transformar na vida da gente. Mas muitas pessoas, muitas vezes, confundem o amor verdadeiro com submissão. Muitas vezes a pessoa confunde aquela coisa, eu amo tanto meu filho que eu sacrifico tudo por ele. Agora, submeter o outro, ser submisso, a submissão, ela não é uma coisa boa para ninguém. Então eu não posso confundir o amor verdadeiro com submissão. A gente tem que ajudar, mas com cuidado. Eu sempre falo com as pessoas, seja bom, mas não seja bobo. Seja bom, mas não seja bobo. Pois geralmente quem larga tudo, quem se anula pelos outros, são bobos mesmo. Né? E algumas vezes, quem é ajudado por eles se aproveitam tanto da generosidade, se aproveitam tanto da generosidade excessiva dessa pessoa, que ela passa a fazer o tempo todo o papel de bobo com aquele outro que a explora, que a usa, que a manipula. E outra coisa, você sabe de uma coisa? O tempo de todos nós, ele é muito precioso. Por isso, a gente deve aprender a usá-lo com sabedoria, dividindo ele na medida certa entre todos que estão ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Viu? Olha só! Ô, Rosa, eu acho que o programa de hoje ajudou bastante gente, né? Bastante pessoas. Que aí, bom, tem muita tomara. Gente, né? E hoje eu sei que o seu caderninho tá cheio de abraços. De abraço pro pessoal, né? Queria só mandar um abraço especial também pros seus alunos lá da Faculdade de Abaeté. Eu sei que todos nos ouvem, né? Não só seus alunos, mas como todos os alunos. Ótimo. E a gente sai pelas ruas e o pessoal, Darley, sou aluno da Rosa. Não sou aluno da Rosa não, viu? Você também pode mandar abraço pra mim. Então um abraço pra todos os alunos da Faculdade de Abaeté. E os da Faculdade de Bom Despacho, de Bom Despacho, né? De todas as luz. faculdades, de luz. É. Daquelas meninas, tem uma menininha
que nos ouve na faculdade, na PUC, em Belo Horizonte, para ela também, não é? Que sempre nos ouve na PUC, em Belo Horizonte, para todo mundo. Posso mandar os abraços, então? Então, pro Eltinha, a Renê, o Miguel, a Juliana, que são meus afilhados. A Juliana é uma menina especial na vida da madrinha Rosa. Ela tá passando por um probleminha, mas ela tá tirando de letra. A Juliana, filha da comadre Vitória, uma menina que a madrinha ama demais. Então, meus alunos todos da faculdade, né, Dali? Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social, a turma nova de Serviço Social que entrou agora e tudo, de Administração. Para Larissa e a Viviane, na Doce Pecado. Para minha amiga e irmã, a Camila Top, também lá da faculdade. E o seu marido, professor Kleber Rodrigo, que é professor também. Todos que estão nos ouvindo em Morada Nova. Para o pastor Augusto e todas as mulheres da sua igreja que fizeram uma bela homenagem às mulheres no domingo. Foi linda a homenagem que eles fizeram. A todos no bairro São João, meu bairro de nascimento. Para Francisca, Maria Dalgisa, Araújo, Vanessa, Almira, Joana Dark Modas, a Débora Ferreira, o Daniel Daire, o Otávio Pereira, Eva Madalena, Beatriz Oliveira, Ana Carolina, a Carla Faria, Letícia Duarte, todas elas que estão nos acessando, Darley, no nosso YouTube, né? Rosa Psicóloga. Agora a Rosa tá chique, a Rosa tá nós no dois, YouTube. uai, eu e você. Tá no YouTube, é só você. Nós dois. Você acessar o YouTube e colocar Rosa Psicóloga? Rosa Psicóloga, vai lá. Canal no YouTube, nós temos. Pro senhor Walter, que é uma pessoa especial, né, Darley, que falou com você. Verdade. É uma pessoa especial que nos ouve todo dia. Eu sou Joaquim de Poções, a Érica Barcelos, a Maria Arlinda Mendes, Luciana Arruda, a Renata Souza, Silvana Vieira, o Arley Renato, né? E que todos tenham um excelente feriado, uma Páscoa com renovação interior, né, completa e tudo mais. E obrigado, bom dia. Bom dia, Rosa, um abraço pra você também. Galera, gente, 10 horas 38 minutos, nosso programa vai ficando por aqui, né, mas volta daqui 15 dias com a Rosa, a partir das 9h30 da manhã, beleza? E o Viva a Vida segue com Turma do Pagode Solange do Aviões, puxa, agarra e beija, 10h38, Supermercados BH, tem sempre um pertinho de você, bom dia. Vem comigo pra balada.